Graça e paz. Hoje estamos para dar continuidade à devocional diária no livro de Salmos. E hoje o salmo que nós estaremos comentando será o salmo de número 2. Vamos para a leitura do salmo? Por que se enfurecem os gentios? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos-nos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra como por tua possessão. Com vara de ferro a regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então, este é o Salmo de número 2. É importante que ao fazer a leitura e ter entendimento sobre ele, esteja a sua Bíblia junto a você, para que você possa lê-la e entender aquilo que nós estamos falando. Este livro, os Salmos, é um livro de louvores usado por Israel para cantar, para bendizer o nome do Senhor. Segundo alguns historiadores, e como comentei no primeiro vídeo, esses salmos foram reorganizados após o exílio, quando Israel saiu da Babilônia. O salmo de número 2 é a segunda chave do livro dos Salmos, e ele é ligado ao primeiro por duas palavras: conspiração e também por bem-aventurado. Neste salmo, o foco está nos ímpios, e especificamente nas nações gentílicas que rejeitam o governo do Senhor. A única solução para essa situação é aceitar o governo do Messias, o escolhido, o ungido de Deus. E então conhecerão as bem-aventuranças da confiança nele, justamente como o Salmo de número 1 começa com a palavra bem-aventurado. Assim, o Salmo de número 2 termina com esta mesma palavra. É possível que estes dois salmos fossem, de fato, considerados como um só, pois em alguns manuscritos gregos antigos do Novo Testamento, há a citação de Paulo do Salmo 2. Em Atos 13:33, afirma-se ter sido de o primeiro salmo. Alguns escritores da igreja primitiva, como Orígenes, também se referem a eles como sendo o mesmo salmo, a eles no mesmo termo. Então, o salmista aqui no Salmo de número 2, dos versos de 1 a 3, ele fala às nações rebeldes. Enquanto os piedosos meditam na palavra de Deus, Salmo 1 e 2, os governos ímpios das nações gentílicas meditam em como conspirar. E é isso que o salmista está falando. A palavra ungido aqui no texto é o termo hebraico do qual obtemos a palavra inglesa e portuguesa Messias. O antagonismo demonstrado não só contra o Senhor, mas também contra o seu servo, seu ungido, o escolhido do Senhor, cuja designação expressa mais adiante neste salmo, nos versos 6 e 9. O que esses reis e governantes não compreendiam é que seus planos são sem efeito aos olhos de Deus, quando tomam sua posição e se reúnem contra o Senhor, fazem uma declaração de sua independência.
É interessante porque este mesmo salmo, ele é mencionado por alguns historiadores e comentaristas a respeito daquilo que acontece também em Babel, sobre o fato de Deus confundir ou trazer confusão aos homens que se levantam contra ele. E neste texto fala-se que Deus dele se ri. Então, a historiadores usa este texto e faz esta exposição falando a respeito que Deus dele se ri. Quando tomam sua posição e se reúnem, fazem uma declaração de independência. Quebremos suas cadeias, dizem, e arrojemos as algemas. Os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impõe às suas criaturas. Em sua arrogância, declaram sua suposta liberdade e reivindicam ser senhores de seus próprios destinos. E neste contexto nós podemos trazer para nosso entendimento também o que nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 1, aonde os homens são entregues às suas paixões porque são rebeldes às verdades de Deus. O governo divino, em contraste com a fervente atividade descrita no versículo 1, nos mostra que o Senhor é capaz de visualizar a trama dos homens do seu trono celestial. Ele não ri com o intuito de ridicularizá-los, mas porque, de sua soberana segurança, ele vê seu planejamento e porque ele sabe que seu dia está chegando. Quase a mesma expressão que ocorre no Salmo 59, no verso de número 8. Quando o Senhor fala, é em ira para os terrificar. A declaração que ele faz diz respeito ao lugar de seu rei, contra quem os governantes pagãos têm tramado. A realeza em Israel era a instituição que Deus propicia ao seu povo. E para a introdução, 1 Samuel 8,12, desde o tempo em que Davi capturou a fortaleza de Sião. Ela veio a ser o centro da vida, tanto religiosa quanto política em Israel. Cada governante davídico tipificava a vinda do reino messiânico, afinal, que é descrito aqui. Então, é interessante porque a passagem tanto fala para aquilo que é momentâneo, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que Deus está explanando através do profeta para o tempo presente, mas também lança âncoras, vamos dizer desta forma, para aquilo que haveria de se cumprir, porque cada governante davídico, conforme acabamos de comentar, eles tipificavam a manifestação do Messias. Então, dentro deste pensamento é que nós encontramos aqui a declaração de Deus em relação aos homens que se rebelavam contra a verdade de Deus. A declaração de Deus a seu filho também é mostrada nos versos 7 e 9. Agora não é o rei messiânico quem fala de sua própria designação. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Ou eu me tornei teu pai. O decreto do Senhor se refere ao estabelecimento do seu governo, ordeiro no universo. Aqui ele é usado para a soberana designação de seu filho. As palavras ecoam como o batismo de Jesus. E na transfiguração também é apresentado. Paulo também usa as palavras em referência à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ingressou nesse estágio de sua filiação quando, através do Espírito de Santidade, foi, com poder, declarado Filho de Deus por meio da sua ressurreição dentre os mortos. Ele fala, pede-me e hoje te darei as nações por herança, os confins da terra por sua possessão. Tu as governarás com um cetro de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Versos 8 e 9. A Salomão foi dada em Gibeão uma ordem de fazer ao Senhor um pedido. Mas agora se declara a Salomão algo muito maior. Justamente como o governo no Salmo 72, que se estende majestosamente até os confins da terra. Também aqui. O governo do Messias é aquele que assegura que as nações
se tornarão sua herança, sua possessão até os confins da terra. Os reis rebeldes, as nações, já mencionados no verso de número 2, descobrirão que seu cetro não é apenas um bastão simbólico, mas um cetro de ferro que é capaz de espedaçá-los, de espalhá-los em pedaços. Então o texto nos chama a atenção porque nele também nós encontramos um chamado ao compromisso, um chamado soberano que se dirige agora a esses reis. Os governantes terrenos só podem achar bênção para si e seus súditos quando se fazem subservientes ao serviço, às reivindicações de Cristo. O chamado que lhe é dirigido é para que sirvam ao Senhor com temor e se regozijem com tremor, que é o que nós vemos aqui no verso de número 11. Tem de tornar-se seus vassalos. Vassalos é estar à disposição sobre aquele que domina, ou digamos, ser servo daquele que domina. Então aqui o chamado é tornar-se seus vassalos, pois é isso que o termo aqui implica. Além do mais, tem de beijar o filho para que não se ire contra vocês e os destrua pelo caminho, pois sua ira pode inflamar-se no instante. Bem-aventurados são os que se refugiam nele. Está aqui no verso de número 12. No texto hebraico, a palavra usada aqui para filho não é o termo usual ben, mas na forma aramaica, bar. O aramaico era um idioma comum, como no tempo greco-romano era o grego, como nos nossos dias de hoje é o inglês. Então, era uma língua fácil de ser aprendida, se comunicava muito bem e era usado neste período justamente por causa de um tempo de comércio. Então, neste tempo que se falava era o aramaico, usado para boa parte Antigo Oriente Próximo. Ao longo de muitos séculos, é apropriado que tal termo seja usado num contexto no qual os reis gentílicos são abordados. São chamados a realizar um ato de homenagem diante do rei ungido do Senhor, para que a sua ira não se inflame contra eles e sejam destruídos justamente como o primeiro salmo começou com o conceito de bênção. Assim, este segundo salmo termina com essa mesma nota de segurança. Todos quanto buscam refúgio no Senhor acharão verdadeiramente bênção e satisfação nele. Ele é o único refúgio e protege da tormenta da ira de Deus. Ou também atentarmos para aquilo que Paulo escreve no Novo Testamento, aonde nos fala que o Senhor Jesus é o nosso refúgio. Estamos escondidos nele, em Deus.